Olá, pessoal, tudo bem? Está sendo uma ótima tarde e a gente está esperando agora o terapeuta holístico Wilson Hennig também entrar nesta live, neste evento que se chama Diálogos Terapêuticos. Então, até ele entrar, a gente aguarda um pouquinho para a gente iniciar, tá bom? Olá, boa tarde, pessoal. Chegou aí o Wilson Hennig. Olá, boa tarde. Então, pessoal, é uma enorme satisfação de estar aqui com vocês. O meu nome é Karina Albuquerque, eu sou consteladora, terapeuta holística, advogada. No trabalhos que a gente faz na Harmony Terapia Holística, a gente se considera orientador de trajetória, que é o quê? A gente ajuda as pessoas a terem um plano de vida, a encontrarem uma melhor satisfação de viver. Então, todas essas ferramentas que a gente utiliza, desde a constelação, a terapia holística e outros serviços dentro da Harmony, a gente é como ferramenta, a gente utiliza como ferramentas, mas a nossa principal função é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Isso, a gente tem atuado já há um bom tempo já, né, nessas áreas terapêuticas, né, e tem tido bons resultados com as técnicas energéticas, a questão do estresse, a calmia, depressão, essas coisas aí, a gente tem tido, assim, resultados, assim, bem interessantes. Quer se apresentar, Wilson? Ah, eu não me apresentei ainda? Bom, meu nome é Wilson Roberto Henning, eu sou terapeuta, né? Atuo na área da terapia já há um bom tempo. Minha especialidade é a questão da barra de axis, né? Eu trabalho bastante com a barra de axis e outras técnicas energéticas também, como dispersão energética e uma série de atividades. E agora estou com uma especialização na questão da análise dos traços de personalidade, né? Então, da análise do corpo, né? Então, estamos fazendo uma especialização nessa área. Então, contínuo aprendizado e contínuo aperfeiçoamento aí para a gente trabalhar bem com vocês. Então, pessoal, dando ensejo aí a nossas atividades da Harmony no modo online, esse Diálogos Terapêuticos é uma atividade gratuita que era para ser presencial em Pomerode, mas o número de pessoas com Covid aumentou aqui na cidade, então a gente teve que fazer no modo online. Então, essa atividade vai ser corriqueira, né, no ambiente online, e sempre acontece no último sábado de cada mês. Então, sempre o quarto sábado de cada mês, às 15 horas, nós temos diálogos terapêuticos. E o formato do diálogos terapêuticos é um diálogo, é uma conversa, um bate-papo entre as pessoas presentes. É bem verdade que no Instagram a gente só consegue colocar mais uma pessoa, que aí no caso aqui a gente já está utilizando, eu e o Hennig, cada um em um ambiente, né, virtual e utilizando um usuário do Instagram, mas nos demais diálogos nós pretendemos convidar pessoas. Então, se vocês tiverem interesse, que estão nos assistindo, acha que pode contribuir com algum tema junto com a gente, então é só falar que a gente está abrindo esse canal porque é um diálogo, então a gente precisa interagir com vocês. E é importante a gente trazer pessoas que tenham conhecimento nessa área terapêutica. Quando a gente fala terapêutica, é importante dizer que aqui eu e Hennig, como nós já falamos no início da nossa apresentação, nós não somos psicólogos, nós atuamos como psicoterapeutas. Então, é importante também a gente ter essa interação com essas pessoas que são da área de saúde, porque o diálogos terapêuticos tem exatamente essa finalidade, para a gente começar a falar mais sobre saúde emocional, mental, a saúde como um todo. Nós, enquanto manifestamos, é importante a gente pensar em saúde, em métodos ou recursos que a gente possa ali melhorar a nossa manifestação, nossas expressões, tá bom? Bom, e o tema em si, por que saúde emocional?
Então, o que acontece? A gente vem atendendo muitas pessoas, tanto no ambiente virtual quanto presencial, e nós observamos que sempre uma tônica que as pessoas nos procuram é para melhorar a sua saúde emocional, para ter recursos de enfrentamento. Então, por isso que a gente trouxe esse primeiro tema no Diálogos Terapêuticos, exatamente para fazer uma abordagem psicoterapêutica e principalmente dialogar com tudo que a gente já estudou até esse momento, tá bom? Quer fazer alguma colocação, Wilson? É, essa questão da saúde mental é bastante controversa, né? Porque é difícil de dizer o que é saúde, o que é saúde emocional. É um tema que aí exige bastante polêmico, né? Em princípio, né, uma pessoa que deixa de ter saúde emocional seria uma pessoa que em suas atividades cotidianas, de alguma forma, ela não consiga desempenhar as atividades, quer dizer, que está atrapalhando no cotidiano dela, no dia a dia dela. Mas todo mundo tem estresse, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, tem um pouquinho de neuroses, todo mundo tem um pouco de tudo. Então fica bem complexo de definir o que é ser saudável, né, a nível emocional. Então, isso aí é uma coisa que sempre temos que analisar dessa maneira. Há prejuízo no desempenho das atividades da pessoa? Se há prejuízo no desempenho, então podemos intervir e fazer alguma coisa para melhorar isso. É isso mesmo. E até você falando, Henning, pessoal, para quem às vezes é de primeira vez aqui, que está nos conhecendo e que verá esse vídeo posteriormente, porque a gente vai incluir ali nos nossos Instagrams, tanto o meu, albuquerque.kb, quanto do da Harmony, que é @harmonyterapia. Então, hora eu vou falar Wilson, hora Henning, mas normalmente chamo de Henning porque é o sobrenome e a gente tem mais essa familiaridade. Mas, enfim, uma questão que eu pensei aqui foi a gente iniciar com ter um ponto de partida desse assunto. E eu acho que não tem como a gente deixar de falar de um significado de saúde emocional. Então, na internet, se vocês colocam saúde emocional, é um tema corriqueiro, antigo, porque exatamente faz parte, né, das nossas manifestações as emoções. Então, é um assunto que em várias áreas há uma preocupação. Então, a abordagem que eu vou fazer aqui é de um significado que eu extraí de um verbete que a gente é de um repositório da Conscienciologia. Então, quem for assistir ou quem não conhece esse assunto, o que acontece? Você coloca na internet Conscienciologia, vai vir diversos assuntos. E vocês vão conseguir ver lá, saúde emocional Conscienciologia, vocês conseguem ter acesso a esse verbete, que foi defendido por uma determinada pessoa. Mas a questão toda é, eu não vou aqui falar o conceito, mas eu vou extrair o que eu entendo de saúde emocional a partir desse verbete e de outros artigos que eu olhei. Então, veja só, saúde emocional tem muita relação, tem um significado de a ausência de doença emocional. Outro viés também que a gente pode pensar de saúde emocional é o bem-estar emocional. Então, quando nós, seres humanos, estamos com as nossas emoções equilibradas, tendo um nível cognitivo de regulação emocional, a gente pode considerar que estamos em saúde emocional. Do contrário, vamos pensar o seguinte: quando eu estou desequilibrado, quando eu estou com o meu nível cognitivo de uma determinada situação baixo, ou seja, me vejo me manifestando somente emocionalmente, ou seja, puramente instintivo e inconsciente, eu posso me considerar ali com algum nível de patologia. Ou maior ou menor, vai depender da situação. E principalmente quando é em períodos prolongados, pode sim virar uma doença. Quando a gente fala períodos prolongados, é a pessoa ficar ali de meses a anos com uma determinada questão emocional que está afetando o seu nível cognitivo, de lidar com as situações de maneira racional. Então, esse é um significado que eu acho importante, né, Henning, a gente trazer aqui para as pessoas. O que você acha dessa questão que eu levantei? Sim, é bem interessante isso. Aí, voltando de novo àquilo que eu tinha comentado, né? A saúde não é sinônimo de ausência de doença, na maioria das vezes, né? Porque ter saúde, às vezes a pessoa tem alguma patologia, mas ela é saudável até um certo nível. Mas, então, o quanto que isso interfere é que é importante, né? É importante verificar quanto que essa condição atrapalha no cotidiano.
E aí, quando uma vez identificada alguma coisa que atrapalha, e às vezes a própria pessoa não percebe o quanto ela está sendo prejudicada em seu desempenho. Às vezes quem percebe isso são as outras pessoas, as pessoas que nos cercam, né? Então é sempre muito importante, muito relevante você ter amigos, ter pessoas familiares que estejam com você e prestar atenção na avaliação das pessoas. E as pessoas têm algumas são bem objetivas e diretas, né? Você está ficando maluco. Outros são mais sutis, então fica aquela indireta, assim, dá uma olhada nisso. Sempre vale a pena prestar atenção nessas coisas para ver se realmente existe algum fundamento nisso, porque a gente, quando está dentro da nossa bolha, a gente às vezes não se enxerga, não percebe o que está acontecendo com a gente. Então, é bastante relevante esse convívio, né? Esse bate-papo sincero e aberto com as pessoas. É verdade. E uma questão também que eu estava observando ao estudar todo esse tema é que eu fui lembrar lá, né, da história dos homens primitivos, né? Então, que praticamente, em alguns aspectos, não há diferença entre esse homem primitivo e nós. Em um aspecto, principalmente, eu quero dizer, que é a lei da sobrevivência. Então, o que isso ainda não mudou. É claro que os tempos são outros. Antes, a lei da sobrevivência que fazia esses homens primitivos eles atuarem com nível emotivo diferente, era diferente do que atualmente a gente faz. Então, na lei da sobrevivência lá, vamos supor, o homem lá das cavernas, ele às vezes saía para comer, né, para caçar, né, no caso, e aí, diante de uma situação lá de perigo, já tinha aquele medo, né, então muitas vezes é por isso que fez esses homens ficarem muitas vezes tempo dentro de cavernas, ou seja, escondidos por causa de toda uma situação de perigo naquele momento. Mas isso não deixou de acontecer um nível emocional por trás, por causa do processo da sobrevivência. As emoções, quando é estudada pela neurociência, então é importante enfatizar aqui que boa parte dos nossos discursos, diálogos aqui, tem a ver com a neurociência também. Então, quer dizer, essa neurociência estuda esse processo das emoções. E as emoções, elas são praticamente ações automáticas. E tem a ver para a gente ter um instinto de sobrevivência. Então, por isso que, quando a gente estuda hoje, como a gente é homo sapiens e esses homens primitivos, esse aspecto da lei de sobrevivência não mudou. As questões mudaram, mas a gente ainda precisa do instinto de sobrevivência, a gente ainda precisa o quê? De mecanismos para se sentir protegido. E as emoções, muitas vezes, faz isso com a gente. Você também já chegou a perceber isso, Henning, quando estudou essa relação da lei de sobrevivência com as emoções? Porque eu acho que é bem interessante a gente começar a pensar sobre isso, porque os tempos são outros, mas nada mudou nesse aspecto. A gente também meio que luta para sobreviver. Hoje está aí a era da tecnologia. Muitas pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Eu conheço pessoas que, devido ao nível de não entendimento das tecnologias atuais, estão entrando em depressão, em um nível de ansiedade, de autoderrotismo, ou seja, mexendo com processos cognitivos muito sérios. Então, você vê, hoje a lei da sobrevivência é outra, é para a gente ter sucesso na vida, é para a gente poder se sentir em vitória com os nossos planos e projetos pessoais e profissionais. Antigamente eram outros. Mas, quer dizer, a gente ainda precisa dessas, digamos, ações emocionais ou processos emocionais para sobreviver, né? O que eu observo nisso, olhando uma linha do tempo do processo de evolução, é que a espécie humana ela desenvolveu uma série de mecanismos, né, de sobrevivência e um dos autores, pesquisadores, neurocientistas aí, que é o Antônio Damasio, ele classifica as emoções como programas, né, que nós criamos para sobreviver. Então, os programas, tem o famoso luta ou fuga, né? Quando a pessoa fica intimidada, assustada, então ela foge ou luta, né? Esse é o mais comum de todos eles, né? A questão, o problema hoje que nós estamos enfrentando é uma transformação radical nos comportamentos e nas relações que tornaram algumas das reações que nós temos
desatualizadas, desconexas, não tem sentido. Por exemplo, se a gente pegar ali o processo de evolução lá na Idade Média, era bem agressividade, ter força, ser agressivo, era uma coisa muito importante. A pessoa precisava demonstrar essa agressividade, essa força, né? E aí, se nós trazemos isso hoje para nosso cotidiano, as pessoas continuam com o processo de agressividade. É necessário ser agressivo. Isso é necessário. Só que a forma de usar essa agressividade mudou. Não adianta eu estar aqui na live, demonstrar força física, querer ameaçar vocês fisicamente, que é ridículo, né? Porque tem pessoas aqui que estão a milhares de quilômetros de distância de mim. O que adianta eu querer intimidá-los de forma agressiva? Então, o nosso oponente hoje, o nosso adversário hoje, que antigamente era um adversário que nós tínhamos que usar de força física para enfrentar, a força física ficou fora, sem sentido. Hoje, se eu estou trabalhando num ambiente virtual, eu tenho que ter inteligência para encontrar soluções, de desenvolver métodos diferentes de trabalho, e aí que entra o processo das emoções, que hoje atrapalha em alguns casos. Se a pessoa entra no processo de luta ou fuga, por exemplo, fica com medo, fica com raiva, aciona adrenalina, dispara adrenalina, dispara o coração, atrapalha toda, ela é capaz de perder a linha de raciocínio, não sabe mais pensar, não consegue mais estabelecer uma linha de raciocínio para sair do problema, ela perdeu. Dentro de um ambiente competitivo, um ambiente de negócios, hoje é muito importante manter a calma, já que usar da agressividade de nada ajuda, eu tenho que manter a calma, a estabilidade emocional, para que o meu cérebro funcione de forma mais leve, mais tranquila, sem essa carga emocional, e que então eu consiga encontrar saídas dessa situação que eu estou vivendo de maneira mais inteligente. Porque aqueles mecanismos que eu usava lá na Idade Média ou lá na pré-história para sobreviver, que era a força muscular, as emoções disparavam os mecanismos para que a pessoa tivesse mais força muscular, isso hoje, em ambientes virtuais, é completamente fora. É ridículo isso, né? A pessoa fica nervosa e se esbravejar aqui, o outro que vai estar assistindo do outro lado vai achar até graça. Olha só que engraçado, ela tem uma pessoa brava lá. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, ela tem que ser racional, inteligente, conseguir alternativas inteligentes e não esbravejar e dar show que as outras pessoas vão assistir, pode achar graça, talvez, pelo menos está divertindo alguém. Mas você falando assim, também me ocorreu aquele assunto, né? Quando a gente estuda na neurociência as emoções, que as emoções, até por uma questão lógica, o momento delas começarem a ser acionadas é mais nessa região cortical, né? E aí eu fiquei lembrando que processos de comportamentos, tomada de decisões e até habilidades sociais têm a ver com essa região daqui do córtex pré-frontal, ou seja, tem até uma relação daí a gente começar a observar como a gente pode se conhecer melhor, o nosso nível de emoções para a gente poder raciocinar melhor e ter comportamentos coerentes. Então, quando você diz, vamos manter a calma diante de uma situação, eu acho que existe um trabalho anterior que primeiro eu tenho que entender o que é calma. Porque se eu sou uma pessoa que nunca conhecia o que é calma e tranquilidade na minha vida, como é que eu vou conseguir raciocinar diante de uma situação de conflito em que primeiro vem a minha instintividade, primeiro vem o meu lado emocional explosivo, por exemplo? Então, eu acho que vale também as pessoas pensarem, começar a se conhecer. É uma tônica, o autoconhecimento, de todas as linhas, gente. Desde a saúde até as terapias alternativas, o pessoal fala muito de autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que a gente conhecer a si mesmo. É a gente cada vez mais mergulhar nesses traços pessoais. Que é a gente começar a avaliar em que momentos eu tenho essas questões emocionais que acabam me travando, ou mesmo facilitando comportamentos, porque
as emoções, elas fazem a gente ter comportamentos, é para isso que elas funcionam. Só que esses comportamentos, na maioria das vezes, são inconscientes. A gente é aquela pessoa que faz sem pensar, que é impulsiva, faz diante de uma questão ali que pegou, né? E normalmente tem a ver com essa questão que o Henning falou, fugir ou lutar, porque tem a ver com a sobrevivência. Isso, hoje em dia, como o Henning falou, não precisamos mais lutar, quando eu digo assim, né? Luta corporal ou mesmo matar. A gente não precisa mais disso. Por isso que ao longo aí digamos assim, dos milênios, né? Digamos assim, foi sendo desenvolvida essa região, né? Do córtex pré-frontal. Isso é muito recente. Eu não posso aqui agora dizer em quantos, aí, milhares de anos, digamos assim, a gente tem essa capacidade de raciocinar, de ter comportamentos, tomar decisões mais coerentes e usando a parte mesmo da racionalidade. Mas é recente. Então, quer dizer, a gente olhando vários relatos de neurocientistas ou de filósofos ou de pessoas que estudam o cérebro humano, hoje não tem como a gente não dizer que o cérebro ele tem um condicionamento. Ele é condicionado a gente manter a gente sempre quieto, a gente tá sempre questão da sobrevivência, mas a gente começar digamos assim, enfrentar isso é possível, porque o cérebro, quando a gente estuda, ele tem uma plasticidade, ele pode ser programado. Então, quando eu penso, né, Henning, pode me ajudar aí, quando a gente vê situações do nosso cotidiano que a gente tende a conflitar sem possível, falar sem pensar, escrever sem ter raciocinado melhor, a gente tem que começar a observar como a gente pode reprogramar esse nosso cérebro, porque é possível, ele é plástico, tem uma plasticidade, não é plástico, desculpa, tem uma plasticidade, ou seja, ele é remodelado e tem a ver com novas aprendizagens, que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Todo esse assunto de saúde emocional é para dizer que mesmo quando a gente padece de processos emotivos, vamos supor, ontem, diante de uma situação, eu explodi, ou há um mês eu fiquei chorando sem parar. São questões emocionais e depois sentimentais também, porque os sentimentos são outras estruturas, mas também tem relação com as emoções, mas são coisas diferentes, é importante a gente dizer. Quer dizer, em algum momento ali a gente pode começar a pensar, pô, se eu choro com frequência, se eu sou explosivo com frequência, o que eu posso fazer para ter novos hábitos? E para isso que a gente pode dizer, novas aprendizagens e isso vai remodelando esse seu cérebro, porque o que acontece? Nós temos o que acontece, né? A diferença lá de outrora, dos homens primitivos para o momento atual, tem a ver também com esse processo das nossos neurônios, né? Então a gente tem bilhões de neurônios. E entre um neurônio e outro, toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente cria sinapse. Então vai mandando informação. Quanto mais aprendizagens a gente quer, isso vai fazendo novas sinapses e vai tornando essas relações mais fortes, as ações entre uma sinapse e outra, entre um neurônio e outro. E isso é muito importante na saúde emocional, a gente começar a pensar em criar novas aprendizagens. Mas isso a gente vai falar mais para frente, como criar esses novos hábitos. Mas já vai pensando aí, pessoal, que é muito importante a gente começar a pensar na questão da cognição, porque ela tem tudo a ver com a questão emocional, se a gente quer, de fato, ter recursos de enfrentamento para saber lidar com as questões do dia a dia. Por quê? Peraí, porque até mesmo o que diferencia uma pessoa com uma saúde emocional de outra é como ela sabe lidar. Porque, veja só, o tempo todo nós temos desafios no nosso dia a dia. E o que vai fazer com que a gente possa começar a, de fato, ter uma maturidade emocional, e aí eu coloco também o processo da inteligência emocional, é como a gente sabe lidar. Então, diante de um assalto, diante de uma situação de perigo, diante de um animal que entra na sua casa, como é que você vai reagir? Então, a gente começar a amadurecer esse processo cognitivo, que está aqui nessa região, né, principalmente, né, do córtex pré-frontal, e começar a lidar melhor com esse processo das emoções. É uma questão para a gente levantar aqui, tá?
O que eu queria comentar aqui é a respeito das técnicas energéticas que a gente usa, que a gente consegue fazer com que a pessoa entre nesse outro padrão, né? A gente consegue alterar de alguma forma o processo energético da pessoa, com barra de axis, com passes energéticos, com a dissipação energética, uma série de técnicas que a gente utiliza, que faz com que a pessoa mude o seu padrão de comportamento, entre num outro padrão de comportamento. A expectativa é que esse comportamento novo que a pessoa assuma seja duradouro, que é o caso do filho do nosso amigo aqui, que até comentou que o filho dele está bem mais calmo, ele está bem mais tranquilo, ele é um menino de 4 anos, que a gente tem trabalhado com ele um pouco, bem recente ainda, né? Mas já tem tido bons resultados. Porque a gente, de certa forma, a gente pega e altera o padrão das pessoas. Isso eu tenho percebido com muitos clientes que chegam, com os quais eu tenho trabalhado, né? Que aplica as técnicas energéticas e em questão de dias, de semanas, eles começam a relatar que eles se surpreendem quando numa situação em tempos anteriores ele teria uma explosão emocional, iria ficar nervoso, iria ficar ansioso, e ele consegue manter o equilíbrio, consegue manter esse equilíbrio. Veja, isso é uma das características que a Karina estava comentando, que a gente consegue interferir. De alguma maneira, a gente consegue mudar o padrão de emoções da pessoa, deixar ela mais calma, mais organizada. Que é um efeito muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas vindo na clínica relatar essa mudança. E as pessoas se surpreendem, como é que pode? O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou mais calmo, mais organizado? Então, veja, por mais que quando a gente lê os autores, os neurocientistas, que eles são meio deterministas, né? Você tem um problema assim e deu, teus neurônios estão construídos dessa forma, suas sinapses estão organizadas dessa maneira, e você não vai, em alguns casos até determinando, né? Você é assim e assim é para sempre. Não, isso não é assim. Nada é definitivo. Tem pessoas que têm mais facilidades em fazer algumas coisas, tem pessoas que têm mais dificuldades em fazer outras coisas. Mas é possível para todos trabalharem o seu processo emocional e ter resultados, ter alterações, ter mudanças. Quando você falou, eu fui me lembrando, quando a gente estuda Damásio, um autor que ele é bem famoso, pessoal, no estudo do cérebro. O nome do livro é O Erro de Descartes, que é um livro bem antigo dele, do Damásio, mas ele tem outros também, e outros autores também. Mas eu queria lembrar, porque eu só coloquei esse parênteses, porque o Henning falou do Damásio. Mas fazendo um link com tudo que o Henning falou, me lembrei que quando a gente nasce, né, a gente tem lá nossas estruturas dos neurônios, né, do nosso cérebro. Às vezes, inata, a gente tem já estruturas que já estão com um nível, né, ali digamos assim, né, de maturidade, né, de desenvolvimento. Mas a gente pode desenvolver ao longo da vida. Então, tem um livro até que eu comecei a ver aqui, eu queria mostrar para vocês, porque ele é bem interessante, ele vai nessa linha. Desculpa aí, porque eu tive que pegar ele aqui. Mas esse livro aqui, ó, é um livro bem interessante, porque o Jeffrey, né, ele fala sobre a terapia cognitiva para transtornos da personalidade, uma abordagem focada no esquema. Eu não sou psicóloga, mas me interesso muito sobre os estudos de psicologia, e esse autor fala o seguinte, que existem vários tipos, né, de maneiras de a gente poder começar a construir e desenvolver maneiras cognitivas para lidar com problemas. Então, um exemplo assim, né, hipotético. Então, determinada estrutura do nosso, principalmente dessa parte aqui, do pré-frontal, às vezes pode estar comprometida e dá para fazer exames, né, em laboratórios, né, com equipamentos, que a pessoa está com uma estrutura danificada por alguma questão, ou nasceu assim, ou aconteceu ao longo da vida, e aí a pessoa até pode ter uma questão da depressão.
Então, o exemplo da depressão pode ter, eu quero deixar bem claro, pode ter a ver com alguma questão danificada em uma estrutura do cérebro. E aí ele fala também que dá para a gente poder começar a fazer recursos, ter recursos para poder passar por isso, para poder melhorar. Então, quer dizer, quando o Henning fala que dá para a gente mexer, dá para mexer com as terapias convencionais da medicina e da psicologia, como também as alternativas. Tá aí a Barras de Axis para confirmar que dá para a gente poder mexer nessas questões cognitivas, porque a Barras de Axis mexe com crenças limitantes. E as crenças limitantes, o que acontece? Ao longo da nossa vida, principalmente ali até os 7 anos, nós tivemos essa relação com pai e mãe, e aí tem toda uma questão também do feto, tem um estudo, que se alguém tiver interesse, mas é estudos que tem a ver com a questão do feto, o quanto a mãe e o pai têm relação ali com a parte emotiva. Isso não quer dizer que a criança... o pai e a mãe têm responsabilidade pelo que a criança ali passou naquele momento, né, da fecundidade, né, quando ele era ainda feto. Não é isso que eu quero dizer. Mas a maneira como a criança vai reagir a esses impulsos emocionais da mãe, principalmente ali, né, que tá ligada a ela, vai também ter relação com como a criança vai desenvolver. E ao longo da vida, que até os 7 anos principalmente, a gente pode, através dessas estruturas emocionais que a gente foi desenvolvendo, vai fazendo com que a gente vá crescendo com algum nível, né, ali de experiências, de comportamentos do nosso meio e também do nosso processo biológico. Então, a mesologia, tanto biológica quanto familiar e social, vai ter uma força cognitiva, né, que eu faço aqui, né, cognitiva mesmo, cerebral sobre a criança. E aí essa criança um dia vai o quê? Se desenvolver jovem, adulto e idoso com várias questões, e muitas vezes essas crenças são limitantes, por quê? Porque não reproduz de fato o que é a realidade. E aí por isso que nas terapias cognitivas eles estudam muito essa questão de recursos, como a pessoa pode, numa psicoterapia breve, recorrer ali no seu cotidiano para superar de uma maneira mais assim rápida e ágil questões do cotidiano. Se estuda muito quando a gente fala de terapias, os esquemas mentais, né, Henning? Então a gente tem muitos esquemas mentais que vão sendo reforçados ao longo da vida e que vão reforçando inclusive essas crenças que a gente tem, que a gente ali herdou, seja biológica, seja do nosso meio por causa dos comportamentos ou familiar também. Nessa questão, quer falar mais alguma coisa? Sim, nessa questão das crenças limitantes, até tenho até uma analogia interessante, não sei se você ia falar isso, mas eu já cheguei primeiro. A questão do ser humano bonsai. Vocês sabem o que é uma árvore bonsai, né? Um bonsai é uma árvore que deveria, em questão de 20, 30 anos, se tornar uma árvore gigantesca, né, enorme, mas, no entanto, ela é mantida pequenininha, porque vai podando, vai fazendo as podas, poda a raiz, poda galho, tira nutrientes, subnutri ela e ela vai ficando pequenininha. Ela vai mantendo ela pequenininha. E o que é um ser humano bonsai? Um ser humano bonsai é aquele que se admite que recebe dele mesmo ou de influência externa de outras pessoas as crenças limitantes. Ele vai botando uma crença limitante aqui, bota uma crença limitante lá. Um ser humano que era para ser produtivo, uma pessoa cheia de potenciais e habilidades, que poderia dar muito certo na vida, ser uma pessoa de sucesso, ser feliz e fazer outras pessoas felizes, ele não faz isso porque ele aceita uma série de crenças como verdades absolutas, não as questiona, fica sendo limitado por essas crenças ou esquemas mentais que ele estabelece, e aí fica pequenininho. Vira um ser humano bonsai, pequenininho. Ele tinha um potencial para ser um gigante, mas mantém-se pequenininho, porque ele assim escolheu e assim resolveu ser miúdo. Então, essa questão ela é muito importante. As crenças limitantes, elas realmente
elas elas impedem que a pessoa se manifesta. Nesse caso, voltando às barras de Axis, não, hoje eu sou o garoto do barra de Axis. As barras de Axis, elas ajudam bastante, né, no desbloqueio, na eliminação dessas crenças limitantes também. Ele atua ali, talvez a questão de desfazimento de redes sinápticas, até através do processo energético, ou de conexões energéticas que a pessoa tem com essas experiências anteriores, ou com essas crenças, e isso vai aliviando, então vai limpando, vai deixando a pessoa uma pessoa mais leve, deixa a pessoa mais leve, mais tranquila, uma pessoa com mais potenciais. E aí eu me lembrei quando você falou da pessoa bonsai, né? Do assunto das 5 feridas emocionais, né? Que acho que essas crenças que vão podando a manifestação da gente, né? De nós todos aqui, tem a ver com essa proposta aí, que, claro, não é aqui uma ideia absoluta, é relativa, e também, assim, há muitas ainda, digamos, não é um assunto que, de fato, todo mundo concorde, né? Há muita polêmica, mas a gente quer trazer aqui para vocês uma proposta de um livro, e, na verdade, são de várias obras, mas exatamente esse assunto das 5 feridas tem a ver com a autora Lise Bourbeau. Ela fala as 5 feridas emocionais, e tem outros autores também que falam de uma maneira, digamos, parecida também. Eu acho que tem muito a ver, né, Henning? A gente falar das 5 feridas com essa sua analogia do bonsai, né? Ok. Essa questão das 5 feridas emocionais, a gente tem que fazer primeiro uma visão um pouquinho mais, ampliar um pouco a visão nessa questão. Essa abordagem, ela surgiu lá com Freud. Freud, quando ele começou a fazer as análises dele, lá começou a se identificar esse processo. O Freud, ele não se dedicou muito a isso. Quem se dedicou mais a isso foi o Reich, que trabalhava junto com o Freud. Então, ele começou a estudar esse processo e ele associou essas feridas emocionais ao processo da formação do sistema nervoso da criança. Conforme o sistema nervoso da criança vai sendo formado, ela acaba sendo mais sujeita a desenvolver uma certa característica ou outra característica de personalidade em função disso. Depois disso veio Lowen, e ele é um dos fundadores da bioenergética, que é uma linha de terapêutica, uma linha de pesquisa chamada bioenergética, que até hoje ainda é bastante forte. E depois dele surgiram uma série de outros autores, todos usando mais ou menos a mesma abordagem desse processo das 5 feridas emocionais. E as 5 feridas emocionais, elas sempre são classificadas da seguinte maneira. A primeira é a rejeição, que o feto, que a criança adquire essa característica ainda do ventre da mãe até 1 ano de idade. Depois tem a questão do abandono, que normalmente é uma coisa que a criança adquire ou desenvolve de 1 a 2 anos. Depois disso vem o sentimento de manipulação, a questão que vai lá dos 2 até os 3 anos. E depois a humilhação, que é uma coisa que se torna muito evidente dos 3 até os 4 anos. E depois dos 4 aos 5 anos é a questão da traição. Veja, o nosso sistema nervoso, o sistema límbico, ele se torna maduro só depois dos 5 anos de idade. Ali, depois dos 5 anos de idade, é que a gente começa a conseguir construir estratégias racionais para sobreviver. Antes disso, o nosso sistema nervoso não tem recursos o suficiente para usar da racionalidade para a sobrevivência. Então, a sobrevivência ela acaba sendo desenvolvida de uma maneira diferente. Então, se uma criança ela é abandonada, ela sente-se, não é que é abandonada, se sente abandonada entre 1 e 2 anos de idade, ela vai desenvolver uma série de características para sobreviver a esse abandono.
Então, ela normalmente ela se torna mais comunicativa, como ela está se sentindo abandonada, ela precisa aparecer. Então, ela se torna mais extrovertida, ela fala com os olhos, ela se torna mais visível, ela desenvolve uma série de estratégias para que ela apareça e que ela consiga superar esse sentimento de abandono que ela está tendo. Então, essas feridas emocionais, então, elas são construídas nessa fase de vida. Essa abordagem, ela vai mais lá para o Reich, para o Lowen, que é a parte que me agrada mais. Existem outros autores que abordam isso de uma maneira um pouco diferente. Inclusive, a autora desse livro, esqueci o nome dela agora, como é que é o nome dela? Lise Bourbon. Lise Bourbon. Lise Bourbon. Então, ela tem uma abordagem um pouquinho diferente. Ela vai com uma linha um pouco diferente nessa questão dessas feridas. Mas todos esses autores, eles abordam essas 5 características ou casos semelhantes dessas características por causa do processo de desenvolvimento. Então, do ventre da mãe até os 5 anos de idade, aquela criança, aquele ser humano desenvolve uma série de estratégias de sobrevivência e essas estratégias de sobrevivência vão perdurar para o resto da vida dela. Isso vai fazer com que ela tenha mais facilidade, mais dificuldade de lidar com a rejeição, outro tem mais dificuldade de lidar com o abandono, outro tem mais dificuldade de lidar com a humilhação, mas é dificuldade, não é limitação, e não é absoluta. A pessoa vai ter mais dificuldade em superar esses problemas ou vai cair com mais facilidade nesses problemas. Então, nós temos que analisar sempre dessa maneira. O ser humano é um ser em construção, em constante construção, em constante melhoria. Não é por causa de uma tendência, uma predisposição que a pessoa tem, que isso vai impedir ela de mudar de vida. A gente percebe isso com muita clareza de pessoas que vêm com uma série de problemas e limitações e características que alguns levam semanas, outros levam meses e, em alguns casos, levam anos para a pessoa sair disso. Um caso típico disso é a depressão. A depressão, através do processo energético, eu já tenho alguns resultados positivos com isso, mas é terapia de mais de ano. É mais de ano se dedicando praticamente semanalmente aos processos energéticos, fazendo o processo terapêutico, e há uma queda ou praticamente um desaparecimento da depressão, mas demora, não é uma coisa que vai acontecer num instante para outro. Exatamente. E é importante até falar sobre isso, já que você falou das feridas, fazer, né, transpor, né, a questão das feridas para os bons e maus hábitos, né, que eu acho que esse é o pulo do gato. Então, quando a gente estuda essas feridas emocionais que a gente falou aqui de uma maneira breve, mas não se preocupem, porque em outras lives a gente vai aprofundar e vai falar mais sobre isso, sobre os recursos, sobre a dor, né, de cada uma dessas feridas. Não se preocupe, porque a gente vai, em outro momento, falar só sobre isso. Mas, trazendo a questão das feridas, é importante a gente começar a pensar, ok, pode ser que eu demore de semanas a anos com uma determinada questão emocional para resolver. Mas, como a gente falou anteriormente, e a minha tônica aqui é do cérebro, porque é com essa questão cognitiva que a gente vai conseguir melhorar. E como é que a gente constrói bons hábitos, né? Então, quer dizer, sempre lembrando ali, né, que nessa região aqui do córtex pré-frontal é onde a gente tem a tomada de decisão. Então, quer dizer, a gente pode, em qualquer momento, pessoal, construir novos hábitos. Vai depender o quê? De uma repetição. Porque o que acontece? O cérebro, principalmente as questões de sinapses e neurônios, eles precisam das sinapses ser repetidas. Quanto mais repetição de uma sinapse, ou seja, de um aprendizado, melhor para o cérebro entender que aquilo é um hábito. Então, um exemplo assim é o que está, por exemplo, comigo, né? Eu estou já há algum tempo com essa questão do emagrecimento. Depois que eu comecei, principalmente nos tempos atuais, a estudar o cérebro, eu comecei a entender que eu preciso repetir várias vezes aquele mesmo ato para poder
de fato virar um hábito, porque a tendência do cérebro, devido a esses milhares aí, milênios, né, de a gente ter uma questão de querer o quentinho, querer de fato ficar quieto, né, ou seja, a gente tem uma tendência à inércia, à acomodação. Então, sair da inércia e da acomodação é de fato reagir, tanto é que é se movimentar. E essa movimentação quem faz são as emoções, tanto é que se você for ver, né, a questão da etimologia das emoções tem a ver com a questão do movimento. E as emoções, elas servem para movimentar a pessoa em torno de alguma coisa que está acontecendo. E os hábitos, ele vem para isso também, para a gente poder começar a fazer ações repetitivas para poder gerar, né, um novo comportamento. Então, o que a gente vê é que os maus hábitos, né, fazendo o contrário, tem muita relação com ações automáticas. Então, pode observar aí no seu cotidiano. Tudo que você faz que não requer muita energia cognitiva, algumas delas são positivas, são saudáveis. Por exemplo, eu não preciso, ao tomar aqui um copo de água, eu não preciso ficar pensando, agora eu vou pegar com a minha mão, né, a esquerda, vou abrir aqui os meus dedos, vou colocar aqui direto no copo e vou levar à boca. Eu não preciso pensar e exigir muito do meu cérebro para fazer esse tipo de ação. Mas tem ações mais complexas do nosso dia a dia que requer um nível mesmo de acuidade mental. Então, o que eu quero dizer é que alguns dos nossos maus hábitos têm a ver com o nível de ações no automatismo que nós temos. Automatismo, por exemplo, desde a hora que você acorda. Quais são as ações que você faz que ali pode ter um gatilho mental ou emocional que faz você ter um mau hábito? Então, eu vou colocar uma casuística minha, e também o Henrique, se quiser colocar dele, que é o seguinte, uma casuística eu já faz muito tempo que eu tenho uma tendência de dormir muito, eu gosto de dormir aí no mínimo 8 horas. E eu tinha dificuldade de acordar cedo, sempre tive essa dificuldade. Nos tempos atuais, eu comecei a perceber que um gatilho que eu tinha para a preguiça mesmo, de não querer fazer nada e ficar mais lenta ao longo do dia, era acordar tarde. Então, meu mau hábito era ficar na cama até tarde e assim ao longo do dia só ia levando com a barriga. Então, aí eu descobri esse gatilho mental e o que eu fiz? Eu comecei a fazer o contrário. Hoje eu estou acordando muito cedo, eu já faço minhas atividades a partir das 5 horas da manhã. Eu não estou dizendo que cada um agora vai ter que acordar às 5 horas da manhã. É o meu gatilho mental. Quer dizer, cada um tem que descobrir os seus gatilhos, que faz você ter maus hábitos. Na questão emocional, que é a tônica aqui do nosso momento, né, dos diálogos, um gatilho que eu tinha a ver com a questão da síndrome do justiceiro. Então, o que é que acontece? Eu tenho ainda essa tendência à indignação. É uma tendência que eu tenho de me indignar com facilidade. E eu tenho amigos, assim, que conhecem várias histórias minhas quando eu estou indignada. Então, eu causo um fuzuê. Aí, devido a muitas questões que aconteceram, eu fui reaprendendo o que é melhor para mim. Então, emocionalmente, eu ficava muito abalada. Eu ficava com um nível de estresse muito alto quando eu ficava indignada. Nos tempos atuais, quando eu descobri o meu gatilho, os meus gatilhos com as pessoas, aí eu comecei a transpor isso. Então, atualmente, o meu nível de indignação e síndrome do justiceiro diminuiu muito, a ponto, assim, de às vezes alguém chega com uma demanda pessoal, recentemente mesmo, né, uma situação aconteceu, a pessoa estava muito, assim, chateada, a minha tendência era ficar tão chateada e ser advogada de defesa dela, mesmo sem ela pedir. Então, o que eu fiz? Eu escutei o desabafo, falei minha opinião e tentei instalar em mim de que eu não podia, eu tinha um limite naquela situação. Então, quer dizer, eu, junto com pessoas que eu conheço, o pessoal já tem atuado assim comigo. Eu tenho, na verdade, uma aliança, ainda que uma aliança ali invisível, com muitos amigos, inclusive com o meu duplista, né, que é o Wilson Hemig, que é o meu cônjuge, né, o meu parceiro aí de vida. A gente tem uma aliança de que, às vezes, a gente tem situações no nosso dia a dia, e como eu tenho a indignação de querer me inflar, de querer resolver, mas eu vou resolver emocionalmente, aí a gente tenta evitar. Então, ele escolhe o melhor momento, a melhor hora para conversar comigo alguns assuntos, dependendo de se eu estou mais estressada, ele nem fala alguns assuntos, porque eu vou me estressar mais. Então, é uma questão de reeducação. Hábito, gente, se constrói
paulatinamente, se constrói com repetições. Então, é a cada vez, não é daqui a um ano você vai fazer de novo, tem que ser constante. Então, eu dei 2 exemplos para vocês, um em nível de hábitos, né, com relação ao meu corpo, à minha fisiologia, e um outro com relação ao meu nível de estresse emocional que às vezes eu tenho diante de alguns assuntos. Que é possível a gente poder ter bons hábitos e é uma construção diária. Eu tenho alguns exemplos também, mas só temos mais 9 minutos, então eu vou citar 2 exemplos. Um exemplo de uma paciente que eu tenho, que ela tem enxaqueca, e o interessante é que a enxaqueca dela talvez tenha um grande integrante psicológico nessa enxaqueca. Por quê? O gatilho que starta a enxaqueca é o estresse. Quando ela se estressa, e ela tem uma tendência também de querer se estressar, de querer fazer as coisas certas, de indignação, que indignação não é um mau hábito, a pessoa tem que saber, tem que poder se indignar com as coisas para mudar. Desculpe, mas se indignar com algo que não dá para mudar, que não, naquele instante, não há como intervir nele e alterar, é desgaste energético. E no caso dela, ela fica muito indignada e essa indignação causa um estresse e esse estresse está a enxaqueca. Ela tem enxaqueca. Então, é um mau hábito que ela tem relacionado a uma questão postura pessoal, emocional, de querer se indignar também com as coisas, que acaba startando um problema físico, que é a enxaqueca. E a enxaqueca é bem desagradável, né? Então, temos essa questão. E em relação a um exemplo pessoal meu, é que, como eu trabalho, e já trabalhei muitos anos como projetista de desenvolvimento de produtos, então nós temos o problema da criatividade. E uma coisa que acontece muito com quem precisa da criatividade é travar. Chega um momento, ele trava. E travou, não consigo achar solução, não consigo achar uma alternativa. Depois de alguns bons anos, né, com esse problema, eu comecei a observar o seguinte, que quando eu travava, isso me fazia parar, estagnava, travava mentalmente e parava. O que eu comecei a desenvolver como hábito para superar esse travamento? Eu comecei a fazer alguma coisa. Eu não tenho solução. Esse problema, eu não consigo achar uma solução para esse problema. Eu não consigo ver uma saída para esse problema. Pegava e fazia alguma coisa. Começava a fazer alguma coisa. Não importava muito o que era. Fazer alguma coisa. Começava a fazer alguma coisa. Esse fazer algo, voltando ao movimento, entrando em movimento novamente, fazia com que surgia um ponto de vista diferente, uma alternativa diferente, uma solução para aquele problema. Veja, isso dentro do ambiente de projeto. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou tentando transpassar essa condição que eu tenho, que eu desenvolvi de solucionar meus travamentos, trazer isso para o meu cotidiano, para o meu comportamento emocional, para minhas atividades cotidianas. Porque muitas vezes a gente está diante de uma situação e não sabe o que fazer. E agora? Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Tem muita gente aí que está com a vida parada há 20 anos, porque parou diante de uma situação, não sabe, não acha mais saída, não tem solução. Daqui não tem saída, esse problema não tem saída. O problema não tem saída porque aquele ditado bem simples. Não dá para ter resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. Então, trazendo essa minha experiência da área de projetos, em que quando eu travava, eu ia fazer alguma coisa, fazendo alguma coisa, acabava observando alguma coisa, uma forma diferente, levando a uma solução, eu trago isso para o processo terapêutico agora, com as pessoas que nos procuram, dessa maneira também, que às vezes a pessoa travou,
travou e está parada. E ela tenta, com as mesmas ferramentas, com as mesmas alternativas, ter resultados diferentes. Não vai dar resultado diferente. É muito improvável que tenha um resultado diferente fazendo da mesma maneira. Então, a gente tenta discutir, conversar e chegar a uma conclusão de algo de uma maneira diferente de fazer, e para que ter resultados diferentes. Mas veja, isso são hábitos. A pessoa desenvolveu um hábito cronicificado de levar a vida dela inteira daquele jeito. É a única maneira que funciona para ela. Ela desenvolveu todo um arcabouço de hábitos e pensamentos limitantes e esquemas mentais que engessou a vida dela. É só desse jeito que funciona. Não é. Tenho certeza disso. Sempre existe uma forma alternativa. E a única forma, a única maneira da pessoa enxergar essa forma alternativa é ela começar a se mexer, fazer algo diferente, fazer de uma maneira diferente. Porque não adianta. O terapeuta, às vezes, olha para aquela pessoa, ela parece um siri na lata, né? Se batendo, se bate, se bate, se bate, se bate, se bate, se bate, e não sai do lugar. Não consegue sair do lugar. Não consegue, porque ela não enxerga mais nada. Então, a partir do momento que ela começa a se movimentar e enxerga alternativas diferentes, às vezes sai do problema. De um dia para o outro, achei uma solução. É impressionante observar esse comportamento. Isso me lembrou, quando você foi falando, da constelação familiar. Porque a constelação familiar, a gente trabalha com os padrões familiares que fazem com que a gente também vá levando a nossa vida atual, na nossa geração atual, com aqueles mesmos hábitos, né? Com aquele mesmo conjunto de hábitos e padrões familiares. Então, a constelação familiar que a gente faz aqui na Harmony também, sou eu consteladora, né? Eu faço constelação online também. A gente trabalha exatamente com isso, para romper com esses padrões familiares. Então, quer dizer, gente, tem várias maneiras de a gente poder ali adquirir novos hábitos, entender a nossa manifestação e ter um conjunto de novas ações no nosso dia a dia. Tem desde aí da terapias convencionais até as alternativas, como a gente vem falando ao longo aí desse nosso encontro. Mas para finalizar, acho que uma questão, para não deixar de falar, é a questão da detox emocional, porque foi um dos tópicos, né, que a gente colocou. A detox emocional, que é esse alívio emocional, é exatamente para a gente poder começar a aliviar essas questões emocionais. Agora, eu quero deixar claro que a detox emocional não é uma cura, porque a cura emocional, o equilíbrio emocional, o bem-estar emocional, ele é paulatino, é constante. A gente tem que ter esses hábitos constantes com relação à nossa questão de uma cultura de saúde afetiva. A gente tem que começar a realmente entender essa cultura de saúde afetiva na nossa vida. E é com o passar do tempo, a maturidade emocional, ela é um desenvolvimento constante. Mas, às vezes, a gente está diante de situações que temos que fazer um nível ali de detox emocional, que a gente chama assim, né? Para poder dar um alívio emocional. Então, assim, existem alguns exercícios que a gente tem. Um deles, assim, que eu queria passar para vocês é assim, desde a hora que você acordou hoje, você já pensar em todas as ações que você fez e que teve uma questão emocional por trás. Então, um exemplo. Eu acordei e ao levantar da cama eu senti uma tristeza. Então, você anota. Saí da cama, tive uma tristeza. Segundo, fui escovar os dentes, lembrei de um parente e senti uma melancolia. Fui tomar café da manhã, senti um bem-estar. Então, você vai anotando. Depois, ao lado dessas ações, você vai entender o porquê. Mas por que que eu, ao lembrar daquela pessoa, eu senti tristeza? Então, você vai começar a raciocinar. Parece um exercício assim, simples, não vai ter nenhuma melhora, mas é com o tempo que a ideia é a gente começar a racionalizar sobre as nossas posturas emocionais. É um exercício simples mesmo, mas para a gente ter uma tomada de consciência emocional. E é possível a gente começar com o tempo essa tomada de cognição emocional, digamos assim, né? Com conscientização emocional, a gente começar a observar as nossas posturas emocionais desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, é um exercício simples, mas tem outras maneiras. Eu queria dizer 3, né? A gente pode começar a aplicar o autoconhecimento, que a gente queria, de novo, retomar isso. Conhecer a si mesmo, as suas emoções, não é fugir delas, mas é começar a se conscientizar sobre as próprias emoções.
O autocuidado é outra questão muito importante. O autocuidado, o autoamor, o autorrespeito, isso é muito importante na detox emocional também. E uma questão aí que o Henning falou no início desse encontro é convivialidade, que é a sociabilidade. É muito importante a gente ter ali uma sociabilidade, porque isso faz também com que a gente tenha conexões com outras pessoas e elas também podem nos observar. Então, quer dizer, são só 3 questõezinhas que eu trouxe aqui para vocês que podem ajudar muito a gente a ter um alívio emocional no nosso dia a dia. Mas quero dizer que isso tem que ser algo constante, tá? E aí, quer finalizar alguma coisa, Henning? Porque agora a gente tem que finalizar mesmo. O nosso tempo já acabou. Agradecemos a audiência, agradecemos as pessoas que nos prestigiaram, mas hoje o nosso tempo já esgotou. Então é isso aí. Então, a gente se encontra no próximos diálogos, pessoal, no dia 27 de março, Relacionamento Afetivo a 2. Até mais.